Vulcão em Erupção é um podcast da Hopeful Brasil que explica de forma simples e acessível as ameaças e os danos da dinâmica vulcânica para quem não é especialista. A série traduz a ciência dos vulcões e mostra como erupções, cinzas e gases afetam a saúde, o cotidiano e os territórios, destacando aí a importância do preparo e da comunicação de risco. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Pensa comigo numa coisa que, assim, parece não fazer o menor sentido. Em 2010, um vulcão lá na Islândia, o Eyjafjallajökull, esse nome é quase um trava-línguas. quase, ele entrou em erupção. E não foi nada gigantesco, sabe? Mas ele parou o tráfego aéreo na Europa. O prejuízo foi de 5 bilhões de dólares. Agora volta para 1991, Filipinas. O Monte Pinatubo explode. Uma força, 100 vezes maior. Uma das maiores do século. E o dano econômico? Muito, muito menor. Como que isso é possível? Pois é. A resposta para esse quebra-cabeça, ela muda tudo que a gente acha que sabe sobre desastres. A gente sempre tem meus supervulcões, né? Aqueles monstros que podem mudar o clima. Sim, o imaginário popular vai todo para esse lado. Exato. Mas hoje a gente vai mergulhar num estudo que virou essa ideia de cabeça para baixo. É uma análise que saiu na Nature Communications em 2021 de uma pesquisadora chamada Lara Money e a equipe dela. Um estudo super importante. Importantíssimo. E eles argumentam que o risco de uma catástrofe global hoje pode vir de vulcões bem menores. Nossa missão aqui é entender essa ideia de risco assimétrico e descobrir onde estão as verdadeiras bombas-relógio do nosso mundo. Exatamente. A lógica tradicional era bem direta, quase intuitiva. Os cientistas chamam de simetria VI-GCR. É um monte de sigla. Mas a ideia é simples. VI é o índice de explosividade vulcânica. Uma escala de 0 a 8. Mede o tamanho da erupção. Certo. E GCR é risco catastrófico global. Então a crença era, quanto maior o VI, maior o risco global. Simples. E faz todo sentido, né? Um exemplo clássico disso seria o quê? O Monte Tambora, na Indonésia, em 1815. Aquilo foi um VEI 7, colossal. Ele jogou tanto enxofre e cinza na estratosfera que bloqueou a luz do Sol. Nossa. Causou o que a gente conhece como o ano sem verão. As temperaturas caíram no mundo todo, colheitas foram destruídas, milhões morreram de fome. Esse é o exemplo perfeito da simetria. Erupção gigante, catástrofe global. Ok, a lógica clássica está bem clara. Onde que entra a reviravolta que esse estudo propõe? A reviravolta é o que eles chamam de assimetria VI-GCR. A tese é que hoje, no século XXI, essa regra simplesmente não vale mais. Como assim? Hoje, uma erupção considerada moderada, sabe, um VI 4, 5, quem sabe 6, pode ter consequências globais tão ou mais catastróficas que um Tambora. Mas por quê? O que mudou? O que mudou não foi o vulcão, fomos nós, a forma como a gente construiu um mundo, globalizado, interconectado e otimizado ao extremo para eficiência, não para resiliência. E a prova disso é justamente a comparação que eu fiz no começo, o vulcão da Islândia contra o Pinatubo. Vamos detalhar isso, porque é aí que a ficha começa a cair. Vamos lá. O Eyjafjallajökull, em 2010, foi um VEI 4. Pequeno. Ele não jogou material suficiente para mudar o clima, nada disso. O problema foi outro. O problema foi outro. Foi a pluma de cinzas finíssimas. Ela foi soprada pelo vento bem em cima do corredor aéreo mais movimentado do mundo. E motores a jato e cinza vulcânica Não combinam. não combinam de jeito nenhum. Então o espaço aéreo fechou, o prejuízo de 5 bilhões de dólares veio daí. Voos cancelados, cargas paradas, produção interrompida. E o Pinatubo, que foi 100 vezes mais forte? O Pinatubo Furovii 6, uma erupção monstruosa, que de fato até resfriou o planeta por um tempo. Mas assim, ele fica numa parte mais isolada das Filipinas. A localização. A localização. O impacto econômico direto, ajustando para hoje, foi de uns 740 milhões de dólares. A diferença é brutal e escancara o argumento do estudo.
O risco não está mais só no tamanho da erupção, mas na intersecção dela com os pontos vitais da nossa civilização. É um sistema just in time, né? Exato. Um sistema sem nenhuma gordura para queimar. Um probleminha no lugar certo causa um efeito dominó gigantesco. É quase como se a gente tivesse construído o prédio mais moderno e tecnológico do mundo, só que a gente colocou os pilares principais bem em cima de uma falha geológica. A analogia é perfeita. É exatamente isso. E o mais impressionante do artigo é que ele não fica só na teoria. Ele vai lá e aponta no mapa onde estão esses pilares. Eles mapearam os I-pontos. Mapearam. Pelo menos 7 pontos de estrangulamento globais, que é onde a nossa infraestrutura crítica e os vulcões ativos perigosamente se encontram. Ok, é aqui que a conversa fica interessante de verdade. Por onde eles começam esse mapa de risco? Qual o primeiro ponto? O primeiro ponto nos leva para Taiwan. Especificamente para a área em volta da capital Taipei, onde fica o grupo vulcânico Tatum. Taiwan. A primeira coisa que eu penso é tecnologia, não vulcões. O que exatamente está em risco ali? O que está no nosso bolso agora mesmo? Microchips. Por muito tempo, achava-se que o Tatum estava extinto, mas estudos recentes mostraram que tem uma câmara de magma ativa bem embaixo dele. Não acredito. E do ladinho desse vulcão fica o coração da indústria de tecnologia mundial, a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. A gigante dos chips, não só uma gigante. A TSMC fabrica mais de 90% dos chips mais avançados do planeta. Eles são o cérebro de tudo, de celulares a carros, de servidores de IA a equipamentos médicos. Uma erupção moderada ali nem precisaria destruir as fábricas. Bastaria cobrir a região com cinzas, interromper a energia ou fechar o porto de Taipei. A cadeia global de tecnologia entraria em colapso em semanas. Que loucura! Então, o nosso mundo digital inteiro depende de uma fábrica que é vizinha de um vulcão ativo. Isso já é assustador. E aí falamos de uma cadeia física, né? Os chips. Mas o próximo ponto que o artigo menciona, ele lida com algo invisível. Exatamente. O segundo ponto é o Estreito de Luzon, nas Filipinas. Ele não é só uma rota de navios, é uma autoestrada de dados, a espinha dorsal da internet para boa parte da Ásia. Como assim? Pelo menos 17 cabos submarinos de fibra ótica que conectam China, Hong Kong e Japão, Coreia do Sul, passam por esse corredor estreitíssimo no fundo do mar. E, claro, também tem vulcões por ali. E como tem. A região é cercada pelo arco vulcânico de Luzon, que inclui o Pinatubo e o Tayal. Uma erupção ali pode causar deslizamentos submarinos, tsunamis pequenos, o suficiente para romper múltiplos cabos de uma vez. E qual seria o impacto disso? O artigo lembra de um terremoto que aconteceu ali em 2006. Ele rompeu 9 cabos e causou um apagão digital. Mercados financeiros, comunicações, tudo foi afetado por semanas. Uma erupção poderia ser muito, muito pior. É incrível pensar nisso, que alguém assistindo um filme do outro lado do mundo depende desses cabos fininhos no fundo do mar, passando ao lado de vulcões. Se Luzon é a artéria digital, o próximo ponto que eles citam é tipo a aorta do comércio mundial, né? É a melhor definição. O terceiro ponto. Estreito de Malacca, entre a Malásia e a Indonésia. 40% de todo o comércio marítimo do planeta passa por ali. Todo ano. É um funil. Um funil. E esse funil é cercado por alguns dos vulcões mais ativos da Indonésia, como o Merapi. E ainda tem os aeroportos de Singapura a Kuala Lumpur. São hubs aéreos cruciais. Então o risco ali é duplo, tanto no mar quanto no ar. Exatamente. E as simulações que o estudo cita são de cair o queixo. Um cenário de erupção V6 no Merapi. Certo. Considerando só o impacto da interrupção do tráfego aéreo na região, a estimativa de uma perda de 2,51 trilhões de dólares no PIB global em 5 anos. 2,5 trilhões de dólares. É um número que é difícil até de imaginar. E me faz pensar que o risco não é novo. O que é nova é a nossa vulnerabilidade. O próximo ponto nos leva para uma área com vulcões que a gente conhece dos livros de história, né? Vesúvio, Santorini. Sim, o quarto ponto é o Mediterrâneo. A gente pensa nesses vulcões como ameaças à Pompeia, algo do passado. Mas o risco hoje é super moderno. A mesma lógica dos outros. A mesmíssima.
É uma rota de navegação vital que inclui o acesso ao Canal de Suez. E também é um hub de cabos submarinos ligando Europa, África e Oriente Médio. O grande perigo ali seria um tsunami gerado por atividade vulcânica. E a gente teve uma pequena amostra do que o fechamento de uma rota dessa significa, não foi? Sim, eu estudo esse exemplo. Em 2021, o navio Ever Given encalhou e bloqueou o Canal de Suez por só 6 dias. O custo disso? Foi uma fortuna. Entre 6 e 10 bilhões de dólares por semana para o comércio global. Agora imagina um evento vulcânico que fecha a passagem por meses. É impressionante como um único ponto de falha pode parar tudo. A gente viu isso com o navio. E o artigo lembra de outro caso que todo mundo sentiu na pele, né? O da Islândia. Que é o nosso 5º ponto de estrangulamento, o Atlântico Norte. O que aconteceu em 2010 foi só um aviso. A Islândia tem vulcões muito maiores. Katla, Hekla. E eles estão bem localizados no mau sentido. Exatamente. Bem embaixo da ponte aérea mais importante do mundo. O corredor Europa-América do Norte. A rota Londres-Nova York. Mais de 3 milhões de passageiros por ano, fora a carga. Uma nova erupção pode facilmente repetir ou ampliar o caos. A localização é tudo. Ok, o padrão que eu tô vendo aqui é que a ameaça nunca é a que a gente imagina. Não é a lava, é a cinza no ar, é um tsunami, é um cabo que se rompe e no próximo ponto, nos Estados Unidos, também não é o que parece, né? A ameaça em Seattle não é a explosão clássica. De jeito nenhum. O 6º ponto é o noroeste do Pacífico americano. E o protagonista é o Monte Rainier, que domina a paisagem de Seattle. A imagem clássica é fogo e cinza. Mas a principal ameaça do Rainier é o lahar. Lahar. O que é isso exatamente? Imagina o seguinte, o Rainier é coberto por geleiras imensas. Durante uma erupção, mesmo pequena, o calor derreteria essas geleiras muito rápido. O resultado? Uma avalanche colossal. Um rio de lama, rochas, árvores, descendo a montanha a uma velocidade altíssima. Nossa! O artigo menciona que um lahar pré-histórico viajou quase 100 quilômetros e cobriu a área onde hoje ficam os portos de Seattle e Tacoma. Que são vitais para o comércio dos Estados Unidos. Vitais para o comércio com a Ásia. Um evento desses hoje paralisaria tudo. Então não é uma explosão, é um tsunami de lama. E o impacto econômico disso? Aqui, a simulação é a mais chocante de todas. Para uma erupção V6 no Monte Rainier, os modelos prevêem perdas para o PIB global de até 7,63 trilhões de dólares em 5 anos. 7 trilhões de dólares. É um número que mal dá para processar. E o mais chocante é que não vem do vulcão explodindo a cidade, mas de um rio de lama paralisando a infraestrutura. Isso muda completamente a imagem que eu tinha. Depois desse número, fico até com medo de perguntar do último ponto. Fica na Ásia de novo, né? Fronteira da China com a Coreia do Norte. Isso. O 7º ponto é o complexo vulcânico de Changbaishan, ou Monte Pektu. Esse tem história. Ele teve uma das maiores erupções registradas, um VI7, lá no ano 946. A erupção do milênio, essa mesma. Mas, de novo, o estudo mostra que não precisamos de nada parecido para causar um estrago. Hoje, uma erupção bem menor, um VI4 ou 5, lançaria cinzas bem em cima de rotas aéreas super movimentadas como o seu Tóquio e poderia paralisar o tráfego de navios no Mar do Japão. Então, juntando todas essas peças, a imagem que se forma é assustadora. Parece que a gente criou, em nome da eficiência, um sistema global que é uma maravilha da engenharia, mas que ao mesmo tempo é frágil como um castelo de cartas. Exato. E a gente posicionou os pontos mais importantes desse castelo bem do lado de vulcões. Essa é a grande conclusão. Os autores do estudo pedem uma mudança completa na forma como a gente avalia riscos. Não basta mais o geólogo estudar o vulcão isoladamente. Precisa de uma visão mais ampla. Precisa de uma visão multidisciplinar, que entenda a interação complexa entre o perigo natural e os sistemas que nós criamos. A sugestão deles é clara: mapear essas vulnerabilidades e começar a investir em resiliência, ter planos B, rotas alternativas, redundância. E isso é o mais interessante, porque contra um supervulcão, um evento que acontece, sei lá, a cada 100 mil anos, não há muito o que fazer. Mas contra esses RIRs, parece que a gente pode.
agir. Exatamente. Esse é o ponto crucial. A vulnerabilidade a essas erupções moderadas é, em grande parte, uma criação nossa. Se fomos nós que criamos o risco ao colocar a fábrica de chips ali ou ao passar os cabos por aquele estreito, Então nós também podemos criar a solução. nós podemos. Não é sobre impedir a erupção, é sobre diminuir a nossa fragilidade a ela. A solução está ao nosso alcance. O artigo foca nos vulcões, mas essa lógica de risco assimétrico onde um evento pequeno num ponto crítico causa um impacto global gigante, parece que pode ser aplicada a muita coisa. Os autores até mencionam terremotos, tsunamis, tempestades. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Na nossa busca constante por um mundo mais rápido, mais barato, mais conectado, que outros pontos de estrangulamento a gente criou sem perceber? E de onde vai vir a próxima grande surpresa que ninguém está vendo chegar? Este foi o Vulcão em Erupção. É um podcast da Hopeful Brasil que explica de forma simples e acessível as ameaças e os danos da dinâmica vulcânica para quem não é especialista. A série traduz a ciência dos vulcões e mostra como erupções, cinzas e gases afetam a saúde, o cotidiano e os territórios, destacando a importância do preparo e da comunicação de risco. O Vulcão em Erupção está disponível no Spotify e no canal do YouTube TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.